Poder está no ar. E hoje eu tenho o prazer de receber André Uchoa, co-CEO da BGEM, uma empresa de Software as a Service focada em estruturas de inteligência artificial para acelerar, promover e facilitar a vida de empresas e pessoas. André, é um prazer receber você aqui, a gente ter esse papo agradável aqui e falar de um assunto que está muito em voga, que é a inteligência artificial, a transformação dela no planeta, na vida das pessoas, profissões e empresas. Queria que primeiro você se apresentasse e me falasse quem é o André Uchoa. Primeiro, o prazer é meu. Obrigado por me receber aqui, por receber a BGEM. Eu venho de uma história de trabalho de computação há muitos anos. Eu comecei a trabalhar com computação em 1994, na verdade 92, desculpa. Já na UFRJ, quando estava cursando o curso de bacharelado em informática, que depois virou ciência da computação. Lá eu tive minha primeira experiência com o que era um tipo de inteligência artificial, né? Eu trabalhei em desenvolvimento de um sistema de geoprocessamento lá no laboratório de geoprocessamento da UFRJ, e a gente desenvolvia um sistema especialista que, a partir de informações georreferenciadas, fazia projeções e cálculos de potenciais ou de riscos para determinadas regiões, seja risco de enchente, risco de desabamento, potenciais turísticos, potenciais de industrialização, enfim, né, para fazer estudos analíticos sobre regiões. Então foi a minha primeira experiência com algum tipo de inteligência artificial. E aí depois de lá saí para o mercado, trabalhei com consultoria por muito tempo e tal. E em 2008 eu me tornei parte do grupo de co-founders da oferta de e-commerce da Vtex, uma plataforma de e-commerce que nasceu aqui no Rio de Janeiro. Até a gente brinca, o nosso primeiro cliente da Vtex, por assim dizer, foi o Walmart Brasil. E quando a gente pensa em varejo, era o maior varejista do mundo, a gente falou, tá bom, agora a gente cresce para onde, né? É verdade. E aí, mas tinha muito espaço para crescer, na verdade, foi uma grande plataforma para a gente aquele projeto. Era uma plataforma SaaS, né? A minha responsabilidade era justamente a arquitetura do produto, a arquitetura da plataforma, a montagem do time. A gente teve algumas experiências interessantes, uma delas em 2012, quando nós demos uma acelerada e crescemos o headcount da empresa, crescemos o time de desenvolvimento muito. Em 2 meses nós fomos de 18 programadores para 120. Então foi um processo muito intenso, tanto de contratação quanto de reorganização de todo o sistema para a gente conseguir trabalhar com esse time grande sem perder velocidade, né? No final das contas até ganhamos velocidade. E depois também nesse período nós começamos, a partir de 2012, mais intensamente a partir de 2014, começamos a expansão internacional da empresa, começamos pela Argentina, a partir daí para toda a América Latina, depois Estados Unidos e Europa. E fiquei na empresa até 2021. 2021 a empresa fez o IPO na Bolsa de Nova York. Foi o ano que eu me retirei da empresa e tal. Minha intenção na época era me aposentar, para falar a verdade. Fiz isso. Até que em 2023, por uma coincidência, né, da vida, meu filho está cursando Ciência da Computação, faz o mesmo curso que eu fazia lá em 94, na FRJ, e estava procurando estágio. Encontrou estágio numa empresa de consultoria, inteligência artificial. Eu fui sondar que empresa era essa e vi o nome Daniel Davidson. Falei, não conheço muitos Daniels Davidsons por aí, né? Não vi muitos. E Daniel Davidson era um amigo meu da época do colégio, desde 1985, nós estudamos juntos no colégio militar. E aí eu entrei em contato com ele e falei, sou eu mesmo, tal. Legal, conversei aqui com o Miguel. Ele já tinha desconfiado, porque ele viu o nome, tinha o nome Uchoa, né? Uhum. Aí já tinha perguntado a ele. E, legal, você vem bater um papo aqui, eu estou com umas ideias, estou pensando, tem uns problemas que eu estou tendo aqui na consultoria, inteligência artificial, estou pensando em umas coisas aqui. Falei, estou indo para aí agora. Né? O escritório não era muito longe de casa, a gente começou a conversar, ele falou do que ele estava pensando para uma empresa, para um produto para atender consultorias de inteligência artificial como a dele, né?
E aí eu juntei a ideia um pouco com a minha experiência com uma plataforma SaaS, como era a Vtex e tudo, a forma de pensar e de escalar o negócio. E aí a gente bateu esse papo, ficamos umas 2, quase 3 horas conversando e saímos ali, mãos apertadas e vamos começar um negócio novo. E era a BGEN, no final das contas, né? Vamos lá. A BGEN está desenvolvendo soluções inovadoras de IA generativa. Como surgiu a ideia de criar? Você falou um pouquinho essa startup, né? Mas quais são os principais desafios assim que vocês enfrentaram no início, né? Porque é uma coisa ainda muito nova. E quais foram os desafios assim, desse comecinho, de forma breve? A gente se propôs a criar, a nossa proposta era relativamente ousada, né? A ideia de fornecer a infraestrutura para outras empresas desenvolverem soluções de inteligência artificial. E soluções que fossem disponíveis, né? E escaláveis com a demanda, né? E aí o principal... A gente teve 2 grandes desafios, na verdade. Um era entender... Bom, eu tinha uma experiência de 20 anos, mais de 20 anos de trabalhar com sistemas escaláveis para a web, né? Não era um problema totalmente desconhecido, mas a escalabilidade dos sistemas de inteligência artificial, desses modelos de inteligência artificial, é bastante diferente, né? Então, as primeiras provas diziam respeito a entender melhor como esses modelos funcionavam e como operá-los e como fazer um sistema multi-tenant, né? Um sistema para vários clientes trabalhando na mesma infraestrutura que tivesse escala, que eu conseguisse isolar os dados e que eu conseguisse lidar com a concorrência de várias pessoas tentando usar ao mesmo tempo. Então, teve esse aprendizado, foi um aprendizado bastante importante para a gente, né, nas fases iniciais. E o outro era o desafio do modelo comercial, porque uma das características do nosso negócio, além dos modelos que nós estamos trazendo para rodar dentro da nossa infraestrutura, nós também nos integramos com outros modelos que estejam rodando fora, como o GPT, como o Gemini do Google. Na época começamos, era o Palm do Google ainda, né? E esse desafio de lidar com esses modelos que tinham eles próprios tinham modelos comerciais que ainda estavam variando muito, como eles cobravam e tudo, isso tinha que compor a nossa precificação. Então, fechar esse modelo comercial também foi um desafio bem grande, talvez maior do que o técnico, inclusive, mas finalmente nós chegamos a uma conclusão. Quais são os maiores benefícios que a IA generativa ela traz para alguns setores como educação, agronegócio, finanças e mídia? Hoje o pessoal aqui no Brasil pensa muito em IA e isso virou sinônimo de ChatGPT, de Gemini, né? Uma inteligência conversacional. Mas a IA generativa, inclusive, ela vem como um ponto de atenção para as empresas e que trazem elas para conversar com a gente, mas muitas vezes nós percebemos que os problemas deles são resolvidos com outros tipos de inteligência artificial que não necessariamente é generativa. Ela é só uma parte, né? Então, o que nós vemos é que alguns modelos comuns que ajudam a lidar... A IA generativa ela facilita muito, no caso, por exemplo, da IA generativa de texto, né? Ela facilita muito a análise, ela te ajuda a acelerar a análise de volumes de informação muito grandes, né? E a IA também ela torna muito fácil você fazer análises empíricas, você validar ideias muito rápido, né? Você testar alguma coisa, ver, ficou bom, não ficou, ajusta aqui, ajusta ali, muito mais rápido do que você faria sem a ajuda dela. Então, isso, por exemplo, no caso da educação, é muito interessante, porque cria um ambiente mais interativo e mais fluido com os alunos, por exemplo, na hora de lidar com o conteúdo que a escola oferece, né, que foi trazido para dentro do modelo de IA. Permite, por exemplo, que o professor, dependendo de como você monta o sistema, se ele leva material adicional para dentro da sala de aula, ele consegue pegar esse material e trazer para dentro do modelo de IA generativa, dentro do assistente, e esse material passar a compor
o corpus que os alunos estão acessando através dos tutores, né, automática, dos assistentes de IA que estão ajudando a tirar dúvidas. Então, isso também pode extrapolar para a educação corporativa, né, treinamento corporativo. Isso pode te levar a trabalhar com, no caso do mercado financeiro, em finanças, com o volume de informação que os assistentes de investimento, os assessores de investimento precisam lidar para tomar decisões, né? A IA ajuda ele a percorrer, esse assistente a percorrer esses dados com muito mais velocidade, tomar decisões mais rápidas, mais bem embasadas. Eu fico vendo aqui também agronegócio, né? Finanças, cara, acho que vai ajudar demais, né? Isso, a parte de mídia a gente já está percebendo aí como está diminuindo, está acelerando o trabalho, né? A entrega, né? Exato. Agora, agronegócio deve ser também agronegócio tem uma coisa interessante. A gente está conversando com um parceiro que é uma consultoria em agronegócio e eles têm mais de 20 anos, se eu não me engano, 30 anos quase de dados acumulados no sistema deles. Eles atendem muitas propriedades no Brasil todo, de médio porte, grande porte. Eles têm um volume inteiro de dados, um volume enorme de dados, desculpa, muito rico, mas que os proprietários, os agricultores, eles não usam aqueles dados porque eles não sabem como lidar com tanta informação. Então, com tudo aquilo acumulado, eles continuam trabalhando muitas vezes na experiência pessoal, a intuição do que vai acontecer e tudo, quando fala em agenda de plantio, de defensivos agrícolas e tudo, é uma coisa muito mais baseada na experiência sem aproveitar tantos dados. Então, a oportunidade que aí atrás é de ajudar a digerir melhor esses dados para embasar mais as decisões. Aí se junta a experiência do especialista, seja o engenheiro agrônomo, seja o próprio proprietário da terra, com um assistente que é capaz de mastigar aqueles dados e entregar uma informação mais rica para que a decisão seja mais assertiva. Muitas vezes até ajudar a automatizar a tomada de algumas decisões. Eu penso muito na IA, e isso independente de área, como uma ferramenta de apoio à decisão, né? Muitas vezes mais do que decidir sozinho, né? Quando a gente está decidindo qualquer coisa, a gente tem um risco de errar, né? Né? E com a inteligência artificial esse risco também existe. Pode ser igual, pode ser um pouco menor, mas ele existe. Né? Agora, quando você junta a capacidade de indicar um caminho da inteligência artificial com a análise do especialista olhando aquele resultado, a chance, o risco de erro cai muito. Minimiza, né? O risco. Exatamente. Eu vejo também, por exemplo, estou falando aqui, a gente falou de 4 indústrias, né? Isso. Agronegócio, educação, mídia, finanças. No agronegócio você vê drones sobrevoando plantios de fazenda, etc. Sim, coletam imagens. Tem todos os tipos de drones para a área do agronegócio. Essas informações que trazem, elas precisam ser processadas. Então, uma IA pode colaborar e acelerar os processos, tomada de decisão que você falou, eu acho fantástico. Isso é um caminho que não tem mais volta. Não tem. Durante o GTC, que é o evento anual da NVIDIA, em março, lá em San José, na Califórnia, eu encontrei uma outra startup da Argentina, uma startup argentina, que está trabalhando com um negócio desse. Eles estavam implantando câmeras nos aspersores de defensivos agrícolas, né? E essa câmera ligada com um sistema de inteligência artificial que a partir da imagem identificava que ali tinha uma praga e aí liberava a aspersão só onde encontrava praga, em vez de aspergir na plantação inteira. Que era desperdício até desperdício de dinheiro, a contaminação diminui, né? Então a vantagem que o negócio traz. Né? Aproveitando que você acabou de falar, eu sei que vocês estão com um projeto de expansão para o Vale do Silício e eu queria entender, assim, do ponto de vista de vocês, o que vocês esperam alcançar em termos, nessa expansão, em termos de parcerias, inovação e um novo mercado. Sim, é interessante e esse modelo de expansão da gente às vezes surpreende as pessoas, né? Vocês vão para o Vale do Silício, lá tem um pessoal muito bom, vai montar um time de desenvolvimento lá, não.
Nós vamos manter o time de desenvolvimento aqui no Brasil, mas aqui no Rio mais especificamente. Eu acho que aqui a gente tem uma capacidade técnica muito grande e eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né? Eles lá têm mais dinheiro, aqui a gente tem muita gente boa também, né? Mas as nossas primeiras visitas ao Vale do Silício mostraram que a capacidade de criar parcerias lá, parcerias estratégicas com outras empresas de tecnologia, outras startups e grandes empresas de tecnologia é inigualável, né? Nós estamos, por exemplo, agora fazendo alguns testes com uma outra startup que conhecemos durante o Google I.O. Nós estávamos esperando para entrar numa reunião num prédio do Google e na cafeteria conheci essa co-founder da empresa, conversamos por 15 minutos e saiu dali, vamos fazer uma POC, vamos testar. Eles desenvolvem modelos de IA e estão interessados em integrar os modelos de IA com outras soluções através da plataforma BGen, usar a plataforma BGen como um marketplace para distribuir os modelos de IA deles. Eu ia falar exatamente disso agora, porque essa expansão para o Vale do Silício, ela vai criar uma coisa que é importante, está se falando muito, que é a ambiência. Exato. Que você acabou de falar. Um café. Isso. Né? É inigualável. A ambiência para negócio é muito importante. Então, se você também quer trocar de nível, você tem que, às vezes, trocar os seus ambientes. Né? E você acabou de dar um exemplo muito bom sobre isso. Nessa mesma viagem, você vê, nós vínhamos participando de uma concorrência para um projeto com uma grande empresa de tecnologia lá do Vale do Silício. Eu ainda não posso falar o nome, apesar de já estarmos com o contrato assinado, ainda precisamos de algumas coisas para eles liberarem para divulgação, mas é ligada a empresa não é uma empresa de mídia, é uma empresa de tecnologia, mas o projeto está ligado à vertical de mídia, de produção e geração de material de imagens e de conteúdo ligado aos produtos deles. E nós estávamos participando dessa concorrência e durante essa viagem para o Google I.O., nós pegamos o carro, eu e o Daniel, descemos de Mountain View, perto de São Francisco, descemos para San Diego, foram 8 horas de viagem de carro, para fazer um almoço com o executivo responsável por esse projeto, para ele conhecer a gente, conversamos, foi uma conversa muito rica, ele ficou muito satisfeito com o que a gente estava fazendo, a forma como trabalhávamos, como nos conheceu. Um outro sócio nosso, o Mário Márcio, estava no Brasil, ele pegou um avião, foi para lá encontrar com a gente só para esse almoço, né? E durante o almoço ele ficou muito interessado em continuar trabalhando com a gente a ponto de termos ganhado a concorrência. Legal. Então realmente essa era uma concorrência com com outras 2 startups, uma chinesa e uma indiana. Acabamos trazendo esse projeto para o Brasil, vai ser um projeto global e que em breve eles devem começar a divulgar na mídia. Parabéns. A segurança de dados é um tema quente, né? Muito importante no mundo atual. E como empresas como a sua garantem a segurança e a privacidade dos dados para os seus clientes? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque quando eu deixei a Vtex, começaram a me procurar, participei do conselho consultivo de uma empresa que queria expandir para fora do Brasil, era um parceiro da Vtex, inclusive, e começaram a me surgir também algumas consultas ligadas à cibersegurança e à conformidade, à compliance, certificações e tal, porque era um assunto que eu estava olhando com mais atenção nos últimos 5 anos, 6 na Vtex, a ponto de eu ter começado e ter aberto uma empresa de cibersegurança compliance para prestar esse tipo de consultoria, né? E foi pensando num produto para segurança e compliance que eu comecei a me interessar em embarcar em inteligência artificial, e essa conversa depois com o Daniel teve tração. Então, assim, todo aquele aprendizado para tornar um sistema, de novo, multi-tenant, tem dados de vários usuários sob a nossa custódia, né? Dados sensíveis, porque são dados usados para tomada de decisão, né? Então, essa experiência eu estou trazendo para dentro da BGen. Nós já estamos desde o início implementando tudo já
de acordo com as práticas direcionadas pelas principais certificações, então armazenamento, seguindo regulamentação de privacidade de dados para dados pessoais, seja LGPD, GDPR e todas as regulamentações do mundo, na verdade. SOC, né? Tem o SOC 2, SOC 1, SOC 2, que também tem muito foco em segurança. Nós estamos pegando todos esses frameworks ligados à segurança, e especialmente para empresas de software como serviço, e já trazendo para o nosso dia a dia desde o início. Né? Diferente da minha experiência anterior, que a gente tinha essa preocupação, mas fomos buscar essa formalização depois de algum tempo. No caso da BGEM, nós estamos fazendo desde o início para garantir que desde sempre já estejamos com esse foco e orientados, que eu olho sempre esses frameworks como algo do tipo um bando de gente mais esperta que eu, mais inteligente que eu, mais experiente que eu, experimentou isso e veio com muitas boas práticas, eu só preciso pegar isso e adaptar para a minha realidade. Né? Isso é muito interessante. A BGEM, ela se destaca por sua abordagem agnóstica em relação aos modelos de IA. Pode nos explicar melhor sobre essa filosofia e como ela beneficia os seus clientes? É interessante. Tem muita gente fazendo modelo de IA pelo mundo. Né? Você olha, por exemplo, Hugging Face, uma plataforma onde as pessoas publicam modelos de inteligência artificial, e você vê lá mais de 400 mil modelos. Né? Então, esse ecossistema já é muito rico. Isso, inclusive, é uma das dificuldades que as pessoas têm, é encontrar qual o melhor modelo para o seu problema, com uma oferta tão grande. Porque tem muita coisa boa e tem muita coisa também que é pet projects, né? Aquela brincadeira de alguém que foi publicada lá. Como é que você separa o joio do trigo? Então, nós não vemos, nós entendemos até que em algum momento nós podemos começar a desenvolver modelos fundamentais nossos, redes neurais próprias e tudo, mas não é uma coisa que a gente vê a curto e médio prazo. Nós nos vemos potencializando a capacidade dos modelos que existem, né? E facilitando o acesso dos nossos clientes a esses modelos. A ideia é que a gente consiga, a partir de um modelo fundamental, criar alguma especialização para ele, para um problema específico, né? E trazer a parametrização desse modelo, né? A configuração dele, para um nível mais alto, mais próximo do negócio e do problema. Porque hoje você pega um modelo desse e a configuração dele está muito em cima dos parâmetros técnicos. E aí eu preciso conhecer bem o que cada parâmetro daquele significa, cada número daquele significa. Então o que a gente está fazendo é levantando o nível dessa configuração para um nível mais perto do negócio, para que, se o meu problema é parecido, eu não preciso entender muito bem no modelo. Mas se eu tenho também, se eu sou um cliente da BGEM, que tem um técnico que entende de inteligência artificial e entende aquela linguagem mais técnica, ele também pode passar essa camada mais abstrata e ir lá e mexer nos parâmetros mais técnicos também. Então a nossa ideia é que a gente permita atender os dois públicos. Sim. Mas criando essa camada mais palatável, né? A gente entende que a gente vai possibilitar que mais gente ganhe acesso à tecnologia. E aí, em cima disso, criar tem uma outra camada que permite que... beleza, eu já fiz o meu modelo, está aqui. Minha inteligência artificial está funcionando para resolver o problema, mas eu preciso que os clientes dos meus clientes, eles precisam acessar aquele negócio. Eles precisam de uma interface com o usuário deles, né? Uma interface gráfica, uma integração com um app no telefone. Então, essa camada de interface gráfica, essa camada de APIs, né, de interface de programação, também pode ser desenvolvida na BGEM e também rodar na nossa infraestrutura. Então, a pilha inteira da solução pode rodar na BGEM, e a ideia é que isso facilite não só o desenvolvimento, mas a operação. Né? Eu já vi no passado empresas com ideias sensacionais, ideias de negócio revolucionárias mesmo, resolviam problemas que ninguém tinha conseguido resolver. E por conta disso conseguiram contratos excelentes, mas com empresas muito grandes que trouxeram uma demanda grande demais e o volume de acesso era tão grande que essas provedoras de solução não davam conta de segurar aquela carga e foram mortas pelo sucesso delas. Eles não conseguiam escalar na velocidade que esses clientes deles precisavam.
E isso é outra capacidade que a BGEM vem trazer. Você tem uma ideia de solução usando inteligência artificial, ou eu conheço muito bem o negócio e a abstração que a BGEM ofereceu foi capaz de me permitir criar essa solução, ou eu tenho muita capacidade técnica e consegui desenvolver aquilo na BGEM, mas a BGEM não me entregou só isso. Ela me entregou a capacidade de oferecer isso para um público muito grande e eles garantirem que todo mundo que tentar acessar vai conseguir acessar, que o sistema vai estar no ar, que o sistema vai estar disponível, que o sistema vai escalar com a demanda. Vamos lá. A gente está falando de, às vezes, um pouco techniquez, né? Mas as pessoas devem estar se perguntando assim, tá aí o profissional que está chegando no mercado agora ou daqui a 5 anos, quais são as principais habilidades e os pré-requisitos que esse cara deve ter para entrar num mercado em transformação? O que você diria assim, de uma forma curta, né? O que o cara tem que se antenar para esse cara que está chegando no mercado? Quais são as habilidades e pré-requisitos que ele precisa estudar, precisa se antenar? Eu vou separar em 2 públicos, tá? Um é o profissional que trabalha com computação. Né? Tô te falando isso, eu entrevistei outro dia o João Magalhães, presidente de uma importante instituição de ensino na área de medicina. E eles lá também têm, além os médicos hoje em dia, têm que também conhecer um pouco de robótica, entender um pouco desse mundo, porque está tendo uma transformação em todas as áreas, né? Então, esse profissional que está chegando, ele precisa começar, os novos, né, se antenarem nessa transformação. É baseado nisso aí que eu estou te perguntando. Isso. Que é para ninguém se assustar, mas é uma mudança. E é necessário. Sim, é uma mudança que eu não diria necessária, é uma mudança inevitável. Inevitável. Né? Então você tem, o profissional de computação, ele vai ter que se debruçar sobre esse tema e realmente se especializar, porque muito da computação vai se transformar em trabalhar, interagir, customizar, fazer interface com sistemas de inteligência artificial. Então é um assunto bastante técnico e tem que ter dedicação para isso. O profissional de computação sabe o que tem que fazer para se dedicar a isso. Não adianta ele achar que vai continuar trabalhando, programando os sistemas do jeito que ele programava até ano retrasado. Isso já mudou. Né? Bom, aí os profissionais que não são da área de computação, não são da área de inteligência artificial, a primeira habilidade é a de entender o que é esse bicho. Né? Mas não do ponto de vista técnico, entender como ele pode ajudar e como ele não pode ajudar. Nesse sentido, essas ferramentas de chat, como o ChatGPT, como o Gemini, eles oferecem um laboratório bem interessante. Eu tenho um amigo que gosta de brincar, contar piada para o ChatGPT, chega a ser engraçado. Mas nessa brincadeira ele vai vendo, quando eu faço isso, ele vai por um caminho que são textos divertidos, mas não me ajuda, é engraçado, mas não me ajuda. Mas quando eu trabalho dessa outra forma, ele consegue me ajudar. Então isso vai ajudando as pessoas a perceberem que existem limitações e vai entendendo onde elas estão. Essa dinâmica ela vale para outros tipos de inteligência artificial também. Então essa capacidade de... primeiro é desenvolver essa capacidade de interagir com a inteligência artificial e ver onde ela ajuda e onde ela não ajuda. E aí perder o medo, entender ela como uma ferramenta e saber, o martelo serve para eu martelar o prego, não serve para eu apertar um parafuso. E a mesma coisa a inteligência artificial. Outra coisa é entender a importância dos dados, da sua especialidade, da minha área de especialidade. O que eu tenho de informação útil que eu uso para tomar decisões e como que eu pego e como que eu consigo levar essa informação para um modelo de inteligência artificial para ele me ajudar com essas informações. Essa é uma outra habilidade. E, principalmente, torne-se muito bom na sua área de atuação. Dedique-se a ela, torne-se um profissional excepcional na sua especialidade. Porque é essa união de um excepcional profissional em determinada área de atuação e uma ferramenta, como eu disse, de apoio à decisão, que é a inteligência artificial, que vai trazer os resultados que todo mundo espera que a inteligência artificial traga. Né? Essa união não vai ser a inteligência artificial sozinha, não vai ser um profissional medíocre usando a inteligência artificial.
Quem vai fazer a diferença é o profissional que já é muito bom e vai saber como aproveitar o que a IA está entregando. André, eu tô com uma infinidade de questões aqui para a gente debater, mas a gente não tem tempo para isso. Infelizmente, talvez até um próximo podcast, porque é um assunto vasto e muito rico. A gente estava brincando aqui antes, né, com o nosso papo, né, falando sobre um pouco de futurologia. Né, e a futurologia, até todo mundo lembra lá da família Jetsons, né, que se fala muito hoje. Mas a transformação da sociedade tá acontecendo, muita gente não está percebendo. Você vê o ônibus de rua, não tem mais trocador, é o cartãozinho que você bipa ali e paga. E diversas áreas da vida cotidiana estão se transformando porque não faz mais sentido processos repetitivos pelo ser humano. Né? A própria indústria automobilística cada vez mais automatizada e robotizada. Quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas começam a pensar exatamente como você falou em ChatGPT, Gemini, né? Mas ela já está há muito tempo. Quando você fala de algoritmo do Instagram, os algoritmos... Sim, já são modelos de machine learning há muitos anos. Muito tempo. Tô falando, eu como veio para a sociedade de uma forma mais clara agora. Eu como estudante fui lidar com os primeiros modelos de inteligência artificial na minha vida em 94. De 30 anos atrás. Assim, a sociedade... E já não era novo. Então, a sociedade começou a degustar a inteligência artificial para ela usar, se não me engano, foi em dezembro de 2022. Isso aí. Né? Quando foi apresentado o ChatGPT. Foi apresentado. Só que a sociedade teve esse primeiro toque ali, em dezembro de 2022, quando as empresas já estão usando isso há muito tempo. A gente já é analisado por IAs e tudo há muito tempo. E agora também tem a capacidade de atuar em cima do nosso universo. Né? Isso. E o que você vê aí dessa mudança da sociedade para os próximos 10, 15 anos? Do ponto de vista de tempo, as pessoas têm pouco tempo para tudo. Eu queria até me referir também a uma outra coisa. As crianças de 30 anos atrás, elas brincavam de quebra-cabeça, de desenhar. Essa última geração agora dos últimos 10 anos é o tablet, é o celular, que é o pai dá na mão da criança, infelizmente, porque a criança está querendo brincar e o pai, em vez de brincar, dá o celular para a criança brincar. Só que eu estou percebendo que talvez em 10 anos, falando de futurologia, a criança vai conversar com uma IA. Porque já está disponível isso hoje, muita gente não sabe que pode, até o próprio ChatGPT tem para celular uma forma de você falar por voz, ele vai te responder e vai ver aquilo vira uma conversa. E aí, porque a gente começou a criar uma infância limitada, que essas crianças não brincam mais, não correm no pique-esconde, ficam no tablet. Mas talvez essa próxima geração que vem aí, ela comece a ter uma interação com IAs que vai desenvolver o cérebro de uma forma melhor. Então vai ter um desnivelamento dessa próxima geração de crianças que vão ter essa troca com IA. Você concorda com isso? Eu não tenho nenhum motivo para discordar, mas eu acho que a tendência é que a inteligência artificial, o que todo mundo procura, na verdade, quem trabalha seriamente na área, é que ela se torne alguma coisa que seja mais ubíquita, né? Ela está presente e de maneira transparente. Ela está presente como a roupa que você veste e você interage com ela sem muita consciência. Não necessariamente sem consciência, mas sem você precisar ativamente demonstrar a intenção de usar, né? Que seja uma coisa mais corriqueira e mais transparente. Uma coisa que eu lamento muito no que você falou nas gerações mais recentes, né? No pessoal nas gerações mais novas, é justamente essa perda, essa diminuição da interação com o mundo real. Porque isso traz uma riqueza muito grande para o nosso cérebro. Eu entendo, assim, isso por curiosidade, eu não sou dessa área. Minha irmã estuda psicologia e tudo, ela estudou o cérebro humano, eu não. Mas enfim,
a gente evoluiu e precisa dessa troca, dessa interação física. E quando a gente começa a colocar as crianças muito em cima diretamente do tablet, do telefone celular, isso tira muito dessa riqueza e transforma essa criança, treina essa criança para ser um consumidor só das coisas e não um criador. Por mais que as pessoas achem o contrário, a tendência é que ela consuma muito mais informação e conteúdo. E acaba enviesando todo mundo por um certo tipo de pensamento, né? Se eu tenho uma esperança, é que a gente comece a entender como lidar melhor com essa quantidade tão grande de informação que a tecnologia passou a trazer para a gente, e com essa transparência que a inteligência artificial tem o potencial de criar na interação com a tecnologia, que abra espaço para as pessoas voltarem a interagir com o próprio mundo e com as outras pessoas, né? Porque ela não precisa mais se focar numa tela para interagir com a tecnologia. Quando ela se livrar as mãos dessa tela que se coloca entre mim e você, as interações voltem e a gente volte a potencializar essa criatividade em todo mundo e as relações voltem a se tornar mais reais, agora impulsionadas pela tecnologia, não mais atrapalhadas, né? Isso é um pouco de como eu enxergo que é possível acontecer, mas é muito mais como eu espero que aconteça, né? Eu percebo que as pessoas estão se comunicando, cada vez querendo aprender mais um pouquinho sobre as IAs, né? E que até a própria próxima infância vai ter também a IA no seu dia a dia. Sim. E que isso vai mexer na forma intelectual do desenvolvimento. Porque hoje o desenvolvimento está muito focado em ser consumidor de conteúdo, né? Quando a criança consegue interagir, ela consegue também gerar um novo conteúdo. Exato. Então eu acho que a IA vai dar um acréscimo nesse novo intelecto que está vindo por aí. Então eu acho que isso eu vejo de uma forma muito positiva. Sim, exatamente. E eu acho que é esse caminho dessa... Quando a tecnologia não aparecer mais pra gente, ela só estiver aí, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto em que... Eu vou te fazer agora as duas últimas perguntas, tá? A minha penúltima pergunta é: quando a gente fala sobre uma empresa como a de vocês, focada em SaaS, Software as a Service, para IA, o que seria isso de uma forma resumida? Bom, você quer integrar IA na sua empresa, ou você quer desenvolver uma solução que envolve inteligência artificial para oferecer para o grande público, a BGEN, nesse modelo de Software as a Service, ela oferece toda a infraestrutura, tanto de desenvolvimento como de operação, para você fazer isso focado no negócio, no problema que você tem para resolver, e não tendo que lidar com como eu faço para isso funcionar, né? Eu costumo dizer que a proposta da BGEN é ser um SaaS para servir de plataforma de desenvolvimento e lançamento de outros SaaS, né? A ideia é que outras empresas possam desenvolver soluções de software como serviço usando a BGEN como plataforma que sustenta o produto deles, né? E é justamente isso que me motivou a sair da minha aposentadoria e voltar a trabalhar nessa área de software. É a possibilidade, de novo, como no passado com a Vetex eu tive o privilégio de participar disso e ajudar a construir uma solução que permita que outras empresas ganhem o mundo com as suas ideias e cresçam e prosperem, e principalmente empresas aqui do Brasil, da América Latina. Isso trouxe uma satisfação pessoal muito grande para mim, e a possibilidade de construir isso de novo agora com inteligência artificial foi o que me fez voltar a trabalhar e me trouxe motivação para voltar a esse mundo. Foi um excelente motivo. Acho fantástica a ideia de negócio de vocês. E agora, a minha pergunta final. Falamos muito de inteligência artificial para empresas, para 4 setores principais que a gente falou aqui, né? Educação, finanças, mídia e agronegócios. Como o nosso podcast chama-se O Poder, falar sobre negócio, carreira, eu queria que você falasse hoje o que seria o poder para você. O poder para mim
tem a ver com o que eu falei agora, inclusive. Que bom que eu falei isso antes de você fazer essa pergunta. Porque o poder, para mim, é a capacidade de você moldar o conhecimento para criar coisas novas, para criar o futuro. Né? O poder é o poder de você pensar num futuro e adivinhar o futuro porque você ajudou a criar. Né? E ser capaz de embarcar esse conhecimento em uma plataforma, né? Numa solução que permita outras pessoas se alavancarem daquilo e colocar mais conhecimento em cima daquilo e resolver problemas novos, né? E efetivamente mudar a vida de muita gente, né? De certa forma mudar o mundo, deixar essa marca através do conhecimento que você acumulou e usou para colaborar com outros. Isso é poder de verdade, né? O poder não está numa pessoa só, o poder não está numa empresa só. O poder está na capacidade de catalisar esse ambiente colaborativo que gera novidade para o bem, para o desenvolvimento de todo mundo. Né? Maravilha, André. Bom, agradeço a vocês que nos acompanharam até o final desse episódio e que foi muito rico, muitas informações. Dá para fazer vários episódios aqui sobre esse tema e virão novos episódios, porque é muito importante. Aqui comigo, André Ochoa, co-CEO da BGEM, que é uma empresa focada em software as a service para inteligência artificiais. Obrigado, André. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigado a todos. Tchau, tchau.